José Cobori fala da decadência dos Estados Unidos. Vamos ouvi-lo, meus queridos e queridas. Bora! José Cobori, se você quiser se encontrar uma vez por mês comigo, para uma conversa informal, a gente falar dos assuntos do momento, daquilo que eu estou lendo, falar sobre geopolítica, economia política, principalmente esse ano, né, turbulento, não só internacionalmente, né, de guerras e esses movimentos geopolíticos que estão acontecendo, mas como no Brasil, né, ano de eleição, então vai ter bastante assunto e ali é um espaço, um encontro informal ali que eu tenho com vocês, uma vez por mês, para a gente debater os temas da atualidade. O link estará aqui na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos aqui então à nossa primeira pergunta. Cobori, sou seu fã. Gostaria de fazer uma pergunta. Me chamo Flávio, estou a falar de Lisboa, Portugal. Sou brasileiro, já moro aqui fazem 5 anos. Recentemente fiz uma viagem a Nova York e fiquei decepcionado com o que vi lá. Um país parece a bancarrotas, por exemplo, a infraestrutura da cidade, sabe? Os passeios faltam pintar melhor, para as pessoas atravessarem a rua, buracos na rua, o nivelamento, sabe, do asfalto não estava totalmente nivelado, ou seja, para andar de carro lá não ele chacoalha um bocado. E o que mais? Eu fiquei decepcionado. Um país tão rico como aquele, e como uma das cidades mais importantes do mundo, ter uma infraestrutura tão precária. Parecia que eu estava no interior de uma cidade num país de terceiro mundo, diferente da Europa, que eles cuidam um pouco melhor. Pelo que eu percebo aqui, isso nesse aspecto é o melhor. O que aconteceu de errado? Eles investem tanto em guerra, mas esqueceram do básico da infraestrutura, fora ainda que eu vi muitos pedintes, né, na rua. A situação lá está bem difícil, mas o que mais me chocou mesmo foi a infraestrutura, por ser um país tão rico, né? O que causou isso? Foi falta de interesse, corrupção? O que deu errado lá? Se o senhor souber e puder responder, muito obrigado aí. Bem, Flávio, de Lisboa, Portugal. Flávio, veio até bastante perguntas, né? Perguntando sobre a sociedade estadunidense, né? A sociedade lá nos Estados Unidos, o que está acontecendo. Porque, nitidamente, para quem vai nos Estados Unidos, né? E eu já até comentei aqui uma impressão muito parecida com a sua, Flávio, quando eu estive em Houston. Isso não foi nem recente, tá? Eu já fui várias vezes nos Estados Unidos, mas dessa vez que eu fui em Houston, se não me engano, foi em 2014, ou seja, 12 anos atrás, né? Foi que eu tive a oportunidade ali de dar uma esticada, né? Eu tinha ido apresentar uma startup lá num evento em Austin, e aí eu fui em Houston, né? Conheci a NASA, passear ali, e depois já comentei aqui, fui visitar os amigos dos amigos, né? Que moram lá ainda. E aí, quando você sai desse circuito, né? Que geralmente a gente vai para, né? Vai nas grandes empresas, principalmente eu que era executivo, né? Vai visitar as grandes empresas. Aí os executivos dessas grandes empresas lá te levam em lugares, né? Bonitos da cidade. Então você acaba ficando com essa impressão que inclusive que é o que o cinema nos passa, né? Quando você vê toda aquela riqueza, pujança. Mas quando você tem a oportunidade de sair um pouquinho desse circuito, né? Eu fiquei bastante impressionado também, assim como você, de como, principalmente lá em Houston, né? A cidade estava deteriorada quando você sai, né? Dessas grandes avenidas, das grandes empresas, né? Dos grandes centros empresariais. Você vai ali realmente onde eles moram, né? Onde eles convivem. Uma decadência muito grande na sociedade americana que eu fiquei até impressionado. Eu sabia, obviamente, que tinha isso, né? Mas fiquei muito impressionado quando eu vi, assim como você está relatando aí de Nova York. Então, o que aconteceu? É o que eu sempre critico aqui, né? Os Estados Unidos é o país, ainda em dólar, é a maior economia do mundo, né? Por que, parece até muito ilógico, né? Por que a gente, você no seu caso, eu no meu caso, e várias pessoas que estão nos Estados Unidos, vê essa discrepância tão grande, né? Entre a riqueza que o país gera e como a maioria da sociedade vive, né? E agora, atualmente, já está completamente degradada, né? Muita gente morando na rua, muita droga, né? Como você falou, a própria infraestrutura pública já se degradando. E por que isso acontece, né? É exatamente a crítica que eu faço, né? A maior economia do mundo, só que também assim como o Brasil, nós imitamos eles em tudo, né? É uma das economias, como o Brasil, que mais concentra riqueza, né? Mais concentra renda.
Então, toda essa economia pujante, a maior economia do mundo ainda em dólar, né? Toda a riqueza que eles geram, na realidade, está concentrando ali em menos de 1% da população. Enquanto a grande maioria da população, por essa desigualdade que a economia está gerando, está ficando cada vez mais próximo da pobreza. Eu já fiz as críticas aqui, a classe média ela está, na realidade, caindo para a classe baixa, né? E isso, obviamente, uma pequenininha parcela da classe média que consegue ascender à classe rica, mas não chega na classe dos bilionários, né? Então, é uma economia que concentra muita riqueza. É o modelo do sistema capitalista estadunidense que permite que isso aconteça, né? Então, os salários, a renda da área de serviços e comércio, na realidade, está estagnada há 40 anos, né? Ela está se concentrando, ou seja, quem trabalha em comércio e serviço, que é 90% da população, já que o país se desindustrializou, né? A parte industrializada migraram para a área de serviços e comércio, né? E a área de serviços e comércio está com a renda estagnada há mais de 40 anos. E a área, obviamente, da tecnologia, do Vale do Silício, né? Esse pessoal tem concentrado cada vez mais riqueza, as grandes empresas, né? Concentrado. Então, é uma sociedade que está gerando, aumentando a desigualdade e jogando cada vez mais pessoas para a linha de pobreza. E eles não se preocupam com infraestrutura pública, porque eles acham que a infraestrutura pública lá é problema de cada um, né? Eu vi até hoje um discurso do Donald Trump, ele falando que para que vai mandar dinheiro para a creche, né? Eles têm que mandar dinheiro para proteção militar, né? Eles estão preocupados com a guerra. Então, sempre brinco, o Donald Trump é bom que ele não tem essa hipocrisia. Ele fala, né? Pô, eu vou mandar dinheiro para saúde. Inclusive, ele fala Medicare, da saúde, né? Serviço de saúde, serviço de creche. Para que eu vou mandar dinheiro para isso? Nós temos que mandar dinheiro para a guerra. Então, ele literalmente ele está dizendo, eles preferem investir em bombardear, em armamento, bombardear outros países, do que investir na própria sociedade americana, né? No dinheiro para a saúde e cuidados, né? Cuidados médicos. Então, é exatamente isso, né? E as pessoas aplaudem. Tem muito brasileiro que está aplaudindo, né, esse discurso do Donald Trump. Porque, inclusive, no discurso dele, ele fala que isso é um problema individual, né? As pessoas têm que se virar com saúde, que o Estado não tem nada com isso, né? E até é irônico ele falar assim, o governo federal tem que se preocupar com proteção militar. Aí você fala assim, proteção militar, mas quem que ataca os Estados Unidos, né? Quantas vezes os Estados Unidos foi atacado? Ele não é proteção militar, ele é ataque militar, né? Quando fala proteção, dá a entender que eles precisam proteger porque eles estão sendo atacados. Não, é só eles que atacam os outros. Então, eles estão investindo em guerras, investindo em atacar outros países, que é o que eles estão fazendo agora, né? E fizeram desde o pós-guerra, né? Se não me engano, desde o pós-guerra só teve 4 ou 6 anos que os Estados Unidos não atacou, não esteve envolvido em ataque a ninguém, né? Ele sempre esteve envolvido em isso. Então, eles canalizam toda essa riqueza para menos de 1% da população, é concentração de riqueza, por isso essa oligarquia liberal estava lá na posse dele, né, porque eles utilizam o Estado, eu sempre brinco, Estado mínimo para os outros, né, para a população. Para os bilionários, para a classe dos bilionários, para os oligarcas, é o Estado máximo. Eles querem o Estado para eles, para poder trazer cada vez mais riqueza para eles, né? Então, infelizmente é isso. É isso que acontece. E, obviamente, por isso a sociedade está em decadência. Não acreditem no que eu falo, não acreditem no que o Flávio fala. Vá lá, né? Vá lá passear nos Estados Unidos e sai ali da Disney, né? Sai do circuito lá de Orlando, Miami, e vai assim. Eu costumo brincar, igual, infelizmente, aqui no Brasil, como a gente gera muita desigualdade, né? Mesmo quando a gente vai na praia, né? Sai da orla, vai ali mais 4 quadras para dentro de qualquer cidade, né? Para você ver o nível de desigualdade que a economia gera, né? Então, não acreditem no Flávio, não acreditem em mim, vá nos Estados Unidos, né? E saia desse circuito, né? Vai andar realmente por toda a cidade que vocês vão ver o nível de decadência, né, que a sociedade americana está enfrentando. Infelizmente, tá? Infelizmente, mas agora a gente vê, né, uma grande maioria da população americana até saiu no final. Eu acho infelizmente mesmo, tá, gente? Longe de mim ser lambibotas do Império Americano, mas já viajei 2 vezes para lá, não fui para Disney, fui em outras ocasiões. Mas é um país que tem coisas legais, né? Mas tá se perdendo. O Trump jogou a credibilidade pro espaço. Ô, gente, tá parado de contribuição, turma. Façam aí as perguntas de vocês, as participações de vocês. Precisamos da presença de vocês, meus queridos e queridas. Bora! Semana passada, né, em protesto contra a guerra, contra o Donald Trump, porque a sociedade tem que acordar, né? Por isso eu sempre falo, quem pode parar
essa loucura dos Estados Unidos é o próprio povo americano. Eles têm que acordar que alguma coisa está errada, né? Por que o país mais rico do mundo, por que eles vivem na pobreza, né? A grande maioria da população está cada vez mais próximo de viver na pobreza, né? Porque toda a riqueza que eles geram, né? Toda a sociedade gera, está sendo concentrada na mão de menos de 1% da população. Então, a população tem que acordar, né, para isso, que esse sistema aí está errado. Uhum. Essa é a minha visão, viu, Flávio? Eu acho que é distribuição, né? A gente precisa distribuir a riqueza que todo mundo gera, né? É toda a sociedade que gera riqueza. Não é só o Mark Zuckerberg, não é o Jeff Bezos, né? Não é o Elon Musk, eles não geram riqueza sozinhos. Quem gera riqueza é toda a sociedade, né? Toda a sociedade que consome o produto deles e a parte da sociedade que trabalham para eles. Então, na verdade, eles sozinhos não geram nada. Quem gera riqueza é a sociedade. Então, essa riqueza que é gerada, ela tem que ser distribuída para a sociedade. Esse é o caminho, né, que os países têm que tomar. Ok? Vamos aqui à próxima pergunta. Oi, Cobori, tudo bem, querido? Que alegria poder participar do seu programa. Você que é uma referência para todos nós aqui que buscamos compreender um pouquinho mais sobre o Brasil. Cobori, é Walter Gama que está falando, falo aqui de Manaus, eu sou professor e eu queria saber de você o seguinte. Você considera que o Brasil tem a burguesia mais desinteressada e descompromissada do mundo com relação ao desenvolvimento do seu próprio país? E segundo, eu entendo que a maior mazela que existe no Brasil é a operação compromissada do Banco Central, que leva quase 50% do orçamento público federal todos os anos. Na sua opinião, essa é a maior mazela que existe na nossa nação para o nosso desenvolvimento? Bem, Walter Gama de Manaus, vou aproveitar até e ler uma pergunta na sequência que tem complementar, e eu já respondo tudo junto, tá? Boa tarde, professor Cobori, nosso camarada neo-keynesiano quase marxista preferido. Minha dúvida diz respeito ao aspecto jurídico das reformas neoliberais ocorridas na década de 90, em especial a revogação do artigo 171 da Constituição Federal pela emenda constitucional número 6 de 1995, que eliminou a distinção entre empresa nacional e empresa de capital nacional. Na minha opinião, isso dificulta enormemente a retomada de um processo de industrialização, pois impede que o capital nacional disponha de mecanismos que o protejam na competição com o capital estrangeiro. Como o senhor enxerga essa questão e qual seria a solução para o problema na sua perspectiva? Nossas elites parecem estar de acordo com essa posição de subserviência ao consenso de Washington, já que aceitaram essa alteração constitucional sem qualquer debate relevante. Bem, vamos lá. Esse aqui não se identificou, mas vamos aqui porque é complementar a dúvida do Walter Gama de Manaus, no Amazonas. Morei em Manaus ali, gosto muito e de vez em quando eu vou para pescar, né, Walter? Aí na Amazônia, como bom descendente japonês, eu gosto de pescar, né? Mas vamos lá, Walter. Ia complementar aqui esse negócio da nossa elite ter aceitado, né, essa alteração na Constituição aí de diferenciar o capital nacional, né, do capital estrangeiro. Então vai de encontro com... Na realidade, a nossa burguesia, ela não é nacionalista. Como eu sempre falo assim, nós não temos Trump vai interferir de forma expressiva na nossa eleição? Já está interferindo, né, queridos? Essa ascensão do Flávio Bolsonaro tem o dedinho aí dos Estados Unidos. Turma, superchats, cliquem no cifrãozinho do seu lado direito, façam contribuições, conversem comigo aqui. Fizemos um editorial imperdível mais cedo. Muito obrigado pela audiência de vocês. 100 de pessoas nos assistindo. Vamos lá. Uma burguesia nacional. Eu acho que até a década de 80 a gente ainda tinha alguns burgueses nacionalistas, né, que pensavam no país, né, pensavam no desenvolvimento do país. Mas eu vou fazer até um paralelo aqui. Foi até uma palestra que eu dei na FEA USP na semana passada, que era sobre desenvolvimento, industrialização e projeto nacional. Tem tudo a ver com isso que você falou e eu adotei lá nessa palestra um resgate ali do nosso querido Celso Furtado, que eu sempre cito aqui, né? De todo o pensamento que o Celso Furtado tinha e que foi ali, quando eu pego a cronologia, né? Vocês sabem que eu gosto dessa cronologia, eu pego a cronologia, foi justamente a ditadura militar durante o período ali que abortou o projeto
que tinha na cabeça do Celso Furtado. Tá? O Celso Furtado foi ministro do Planejamento 62, 63, aí veio a ditadura militar de 64, ele foi exilado. Ele era um pensador que pensava, né? Um pensador nacionalista que pensava na estrutura da nossa economia e como nós poderíamos deixar de ser dependentes, né? Ser um capitalismo dependente. Ou, na linguagem dele, um capitalismo periférico, né? Porque na obra do Furtado ele explica bem esse negócio do capitalismo central e capitalismo periférico. Então vou resgatar um pouquinho disso aqui para tentar passar para vocês aqui de forma simples. O Celso Furtado, na realidade, ele é até um livro que ele escreveu depois, em 74, chamava O Mito do Desenvolvimento Econômico, que eu já citei aqui algumas vezes para vocês, que foi uma resposta a um estudo que eles tinham falado, né, tinham feito no MIT, a pedido do Clube de Roma, um estudo que chamava Os Limites do Crescimento. Que o capitalismo, quando todas as sociedades tivessem evoluído, né, para ter um padrão médio de consumo de uma economia desenvolvida. Obrigado, Gabriel, querido. Seria o colapso do planeta, né? E ele fez até uma crítica. Bom comentário aqui. O Gabriel Succo falou: Mestre Pedro, não sei se comentou ou se está na pauta a filiação da Cátia Abreu PT. Abraço. Eu vou deixar de lado aqui o vídeo do Cobori um tempinho. Vi a filiação da Cátia Abreu, vi um vídeo bom do Leandro Fortes lá no canal dele, lá o Galo Preto, ele defendendo que a filiação da Cátia Abreu é a decadência do PT. Eu entendo as razões do Leandro, a Cátia Abreu é de uma linha aí de ruralistas, que sei lá, né? E aí, o que mais falta dentro do PT, né? Por outro lado, o Moisés Mendes escreveu um bom texto que o DCM publicou, não sei se saiu no 247 também, que é o seguinte, tá? Nós estamos numa situação agora de construção de uma nova frente ampla. E sinto muito dizer a realidade para vocês, tá, amigos? Estou falando do ponto de vista eleitoral, eu não estou fazendo julgamentos de quem é a Cátia Abreu, mesmo porque critiquei o filho dela, o Irajá de Abreu, que foi um cara que fez lobby com cassino junto ao Flávio Bolsonaro. A aliança com a Cátia Abreu vai ser necessária para a gente ganhar essas eleições, tá? Assim como dá mais força para o PSB do Alckmin. A gente vai precisar da direita nessas eleições. Tá? Então, eu não vejo totalmente com maus olhos, mas é um sinal assustador do que o PT está se tornando nesse processo aí de sobrevivência mesmo do cenário político. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!